Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graça plena, Amém. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. São José, Rogai por nós. São Pio X, São Pio V. Rogai por Em nós. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje ficamos de continuar com o consentimento universal. É uma continuação do tema da providência de Deus. Agora vamos falar sobre o consentimento universal. Deixa eu Ok, tocar, certo. certo. Consentimento universal. Todos os povos que possuem crença religiosa sempre dirigiram preces à divindade, sempre consideraram Deus como o mestre soberano que governa o mundo. Bem, essa parte é verdadeira. É dito que não se encontrou no mundo inteiro registros de que um povo nunca teve o contato com uma divindade, mesmo que seja falsa, mas sempre tiveram contato com uma divindade. Por isso que Nossa. nos atribuíram, né, a alguns elementos da natureza que lhes dava alimento ou que, lhe, que lhes conferia alguma superstição, como ser que lhes governam, que lhes dá alguma coisa, um bem. Então esses seres, eles tributavam a alguns, lhe tributavam a algumas preces ou algum material ou algum bem material. Outros até, a maioria, né? A maioria, ou quase todas elas, fora dos judeus ou fora do povo hebreu, né? Se está correto. Todos praticavam o que? Além da idolatria também o... Chama-se que? O, matar, É, oferenda de pessoas humanas, ser humano que chama-se que? sacrifício. Diga sacrifício humano, bem dito. Todos os povos praticavam sacrifício humano, menos o povo hebreu, né? Foi isento a essa prática, graças a Deus. Certo. Certo. Então, é bom vermos que esse consentimento da providência divina já está no coração do homem. Recebemos, nós No encontramos, coração do homem. encontramos o mundo e vemos a necessidade justa de queremos tributar daquilo que nós recebemos de um ser que conhecemos ou que temos na nossa alma, o desejo de justiça para com este ser. Muitos tiveram caminhos errados porque pensaram que aqueles caminhos aparentes fossem verdadeiros, mas todos ofereceram. Todos têm esse consentimento, a necessidade de Deus, só consentimento universal. Objeções contra a providência. Podem agrupar-se as objeções contra a providência em duas classes. Segundo, se tiram primeiro da existência do mal, quer na ordem física, quer na ordem moral. Ou segundo, da repartição desigual e consentimento injusta pretendem os adversários dos bens. Hum. Primeiro, Certo. existência do mal, né? Até já comentamos na semana passada, mas pronto, vamos já avançar. A existência do mal, o mal físico, imperfeições do corpo, desgraça, sofrimento, é o que se vê a cada passo da natureza inteira. Cataclismo, raios, terremotos, por quê? Pestes, por quê? Guerras, por quê? A dor, por quê? Não está aqui o mal, não está aqui o mal a protestar contra os atributos de Deus, contra seu poder, se não conseguiu impedir, ou contra sua bondade se não quis. Resposta sobre isso. Alinhar, notemos primeiro que o mal físico é o resultado da imperfeição das criaturas. Primeiro, o que é essa imperfeição? A imperfeição da criatura está aqui. A imperfeição do mundo ou deficiência do ser é chamada por Leibniz, estudo de Teodiceea, de mal metafísico. Os filósofos, aliás, não concordam quanto ao valor do mundo.
Os otimistas absolutos julgam que o mundo, assim, de conjunto, não pretende, não, de conjunto, não pode ser melhor. Pode ser melhor. Certo, deixa eu brilhar aqui melhor assim. Bem, os pessimistas, como Schopenhauer, quase Schopenhauer, não sei porquê, nunca tive a oportunidade de estudar com ele. A religião budista, nunca tive a oportunidade de estudar esse senhor. Pretende que o mundo é completamente ruim. C. Os otimistas relativos ocupam o do meio entre esses dois extremos. Pensam que, se é possível a existência de um mundo melhor, o nosso não deixa de ser bom em si, adequado ao fim de Deus se propôs. É a opinião de Santo Tomás de você e de Filemon. Pois bem, está aqui. Textos imperfeitos. Seres criados necessariamente ficam seres finitos, limitados e, portanto, imperfeitos. Desde que se dá o fato de que a criação há de por força parecer lacunas. B. O que nos designamos com esta palavra mal nem sempre será um mal na realidade. Por exemplo, é disparate chamar mal em metafísica aos cataclismos, pois, Biologia. sim, na expressão de Laminé, são eles o trabalho estupendo e imponente da natureza. A linha C, na verdade, surge o mal com a dor. Sejam físicas dores, ou seja moral, não importa bem. Não importa bem. Não há que negar a dor é tortura da alma ou do corpo, mas nem por isso será lícito afirmar que a dor seja de modo absoluto um mal, não é? Primeiro porque, de um lado, não raro, no ponto de vista físico, condiciona um bem. Assim é que o sofrimento nos leva a procurarmos remédios que curam a molestia, contribuindo de estar na conservação do ser. Além disso, devemos considerar que o indivíduo é parcela mínima do universo e que o bem geral resulta do sacrifício do bem particular. Com o sangue de numerosos soldados é que se alcança a salvação da pátria. Segundo, do outro lado, do ponto de vista moral, a dor não é um fim, é um meio. É uma das componentes do plano divino. Serve para provocar no ser que padece a expiação dos seus lapsos morais e a ascensão aos cumes das virtudes mais heróicas, porque o homem sempre se pode exalçar acima das dores, dominando-as pela grandeza do ânimo, pela energia da vontade. Pode recebê-las como meio de aperfeiçoamento, como fonte de merecimentos e de recompensa. A atribuição, diz Montaigne, como um martelo que bate na alma, e assim a desenferruja, a fortalece e a enriqueja. São motivos que nos explicam o porquê da existência do mal físico, mas quando nos parecem escassos, nenhum direito nos assistiria de pensar que Deus tenha agido nisto sem fundamento legítimo. É a razão que nos ministra as explicações precedentes. A doutrina da Igreja esclarece ainda melhor o caso e deixa a providência mais livre, ainda de qualquer censura que lhe queiram assacar. Ensina, com efeito, que os males físicos são a consequência do pecado original, cabendo então a nossos primeiros pais a responsabilidade. Ensina mais que, no estado atual, o homem fica assim constrangido
pelas misérias da vida, a desapegar-se do mundo, que não pode ser para ele cidade permanente, constrangindo a procurar a cidade do vir, do que há de vir, por meio da submissão à vontade divina. Quanto ao mal físico, Ok. esse assunto é Certo, novo para aqui. mim. O Hum, a existência do mal no mundo, né? Até nessa, é certo. Vai, mas ok? Como tu vai dizer? Ele disse, é algo que já ouvi, mas nunca ouvi, é algo que nunca prestei tanta atenção. A explicação que deram agora, de outro modo. Ah, ok, ok. Enfim. Certo, ele vai explicando, né? Primeiro vai mostrando a questão, né, de que somos seres imperfeitos, né? Então, somos seres imperfeitos. De qualquer forma, pá, teremos problemas físicos, né, devido a essa imperfeição. Então, não temos como querer buscar um outro meio, fruto que temos já esse defeito, né, em nós mesmos. Vai falando sobre a questão também né, de que pelo mal, né, como vai apresentando os santos, né, que é, de um mal podemos ter um bem. Então, o sofrimento que nos é dado, que nos apresenta, que recebemos nessa vida, nos serve de diversos modos. Um deles é que, por meio desse sofrimento, poderemos ter algum benefício, né? Ter algum benefício, ou crescer na virtude, e não só. Então, ele vai apresentando esses aspectos para justificar, para explicar que não existe realmente, tipo assim, propriamente um problema com o mal. Em que, por meio deste mal físico, poderemos tirar, assim, grandes proveitos, né? Tanto deles. Então, se compreendemos isto, essa realidade, saberemos aceitar a providência divina nesse aspecto, conhecendo a nós mesmos e conhecendo que daquele ou deste mal poderemos vir a tirar algum proveito. Por quê? Porque o mal não é um fim em si mesmo, é um meio. E nós queremos aqui alcançar o fim, que é a salvação das nossas almas. Então, se por meio de certas dificuldades poderemos alcançar um fim, e nosso objetivo é alcançar este fim, então não há problema nenhum em passar por este meio, que é o sofrimento ou o mal, para poder alcançarmos o fim. Né? Porque É, nosso foco realmente é o fim, né? A nossa salvação. Então nós temos que estar mais preocupados em como alcançar esse fim. porque aqui temos um dilema. Né? Imaginemos que estamos a falar para uma pessoa que não tem a fé. Para quem tem Para não ter a fé, fé de essas, primeiro é, quem não tem sim, sim. fé. Porque normalmente essas questões são das pessoas que não têm, são aplicadas a muitas pessoas que não têm fé. E tu fala, ah, não, isso aqui não condiciona o próprio ser de Deus. Ah, as imperfeições nas coisas que ele fez. Como é que ele não ser perfeito a fazer coisa imperfeita? Então logo ele não é perfeito. Pode se perguntar isso. Eh, Então ele vem o que? Cataclismo, terremoto, peste, guerras, dores, tá? Mal está aqui, protestar contra os tá? Você pergunta, não está aqui o mal, está aqui, não está aqui o mal a protestar contra os atributos de Deus, que nós falamos assim, contra o seu poder, se não conseguiu impedir tudo isso que está aqui, não consegue impedir tudo isso que está aqui, ou contra a sua vontade, não, se não quis, ou contra a sua bondade, se não quis, não quer dizer que Deus mesmo não quis fazer isso. Olha, nós temos um pensamento, nós queremos saber, é aquela inquietação de nós não conhecemos tudo. Nós dependemos do que pode vir amanhã, por mais que façamos muita coisa. É que Deus sabe tudo. Então, a nossa inquietação queremos agora, por fato de que disse que o todo é melhor do que a parte. Então, se o meu corpo estiver doente, estiver numa parte que está a lhe prejudicar, ou se tiver a mão que estiver a apodrecer, é conveniente que amputam a mão, essa parte, para salvar o corpo inteiro. Por quê? Porque se deixar a minha uhum. mão, vai acabar a danificador do corpo, acabo de morrer. Então,
Para quem vem no princípio, que não entende nada, vai ver minha mão já assim apodrecer ou amputada, pensa que é uma mão em si. Ah, não, esse é um mal, ficar sem mão. É mal ficar sem uma mão. Mas nesse caso não é um mal, porque é um bem, porque salvaguardou outro bem maior. Assim também acontece com o trajeto do É, mundo. Se nós sentimos dor, é um sintoma que tem que procurar remédio para poder nos curar. Isso também acontece com os animais. Como nós sentimos fome, então chamamos de fome também de um mal. Como nós sentimos fome, é dor que sentimos. Vamos à busca de alimento para poder recuperar as energias. Então, o uhum, cataclisma, o companhia das coisas fazem parte do percurso das coisas da Terra. Isso em si não são mal. E vejamos, nunca vimos dizer que acabou a humanidade, mesmo com tudo isso. Então a história está traçada para Deus. Para Deus está traçado. Ele sabe muito bem na sua providência como é que as coisas funcionam. Isso não colocaria a bondade de Deus por parte, não. Só colocaria mais, aumentaria mais na fé e na confiança daquele poder que ele tem de obter a onisciência que ele tem, de saber tudo. Então, como não podemos saber tudo, e ainda mais, Deus nos dá graça de conhecermos coisas, ciência, nos dá graça da ciência, de estudos, de melhores investigações, para poder atenuar essas consequências. Mais uma das razões. Então, se vemos já guerras, mesmo se for a guerra, guerra em si não é mal. Porque se uma pessoa está a vir proteger alguma coisa, porque se uma pessoa está a vir proteger de algum ato, é é, porque realmente sim, é porque realmente ele vê um bem que tem que conservar. A guerra serve porque alguém quer conservar sempre um bem. É que trata-se de vários bens, como nós já falamos outra hora. Então basta saber que o bem absoluto está acima de tudo. Essa é a percepção mais difícil de convencer quem não crê, mas quem crê compreende facilmente. Mas isso não deixa de ser absurdo, pois o fato deles não acreditarem e não aceitarem vem ser razoável. É como fosse que querem de imediato as coisas de Deus. Isso não garante, isso não torna Deus assim uma pessoa má e uma pessoa impassível. Daí que até os governos têm datas próprias de lançarem algumas coisas. Alguns entram em convênios que têm coisas de tecnologia que não podem alcançar nesse período. Eles vão começar em ano 2030, 2040. Existem projetos assim, de longo prazo, mesmo para nós fazer uma grande construção de uma casa. Não é de imediato que nós entramos na casa. O que que leva? Leva muito tempo. Quem vê do princípio já a casa assim no esqueleto, veja como mal. Por quê? Porque não estão conseguindo usar a casa, não estão conseguindo usufruir da casa. Isso torna em si a casa má, o projeto da casa má. Não. Por que não é projeto má? Porque nós chegamos no fim, aquele é o meio. Depois vai ter um fim. Olha, Deus sabe, Deus é o arquiteto, sabe? Olha, nós de fora, nós estamos de fora, não sabemos tudo. Mas Deus já nos revelou como será. Basta agora para as pessoas que creem. Pessoas que não creem fica um pouquinho mais difícil. É nesse sentido. certo. Avançando. Uma moral. Aqui já temos já um pouquinho de domínio. Poderá o mal físico vir de Deus? Poderá o mal físico vir de Deus, mas o mal moral será, porventura, compatível com o governo de um Deus que é propriamente santidade? Evidentemente, não pode Deus querer o pecado. Então, então somente o permite. Permite-o porque lhe apraz deixar ao homem a liberdade, e com esta o ensejo de adquirir merecimentos e de praticar a virtude. A liberdade é um bem, disso ninguém duvida. Ora, se o homem buscar deste bem, quem terá culpa? Claro que ele mesmo, e não Deus. Aliás, propriamente falando, não existe o mal. O que há senão ser, o que há são seres maus, melhor, ninguém é mau inteiramente, na índole mais perversa. Sempre permanece um germe indestrutível de bem, o qual, no estado de morte aparente,
elabora no segredo a seiva que há de, um dia, sob influxo do astro eterno, reanimar a miséria plantinha meio ressequida. Mal moral. Jaime. Ok? Sim, sim, aqui simplesmente tocamos nesse aspecto aqui da questão da liberdade, né, que Deus não é a origem do mal, deixa claro esse aspecto, né? Deus não quer pecado, né? Mas tem essa questão da liberdade, de Deus permitir, né, que o mal aconteça, né? Para quê? Para que o homem possa, assim, por meio dos seus atos, adquirir merecimento, né? E obter algum proveito na sua própria liberdade, né? Então, se a liberdade é um bem, então, se o homem abusar deste bem, a culpa é quem? É do próprio homem, não de Deus. É porque Deus lhe deu a liberdade, a escolha, e a escolha de fazer o bem. E o homem é livre na medida em que faz o bem. Aí o homem está livre, porque exerce aquilo que é da sua própria natureza. Então, quando o homem escolhe, né, fazer o mal, quando o homem escolhe fazer o mal, né, ele próprio inverte a ordem das coisas, invertendo a ordem das coisas, ele próprio que cai no abismo, né, cai no erro. Tá? Então, penso que é mais ou menos isso. Sim, é bom sabermos que o mal moral é uma desordem de bens. Porque o homem, tendo a liberdade, vai buscar de um bem. Só que o bem que ele vai buscar, nessa liberdade que chamamos mal, é uma desordem num bem maior. Imaginam que eu vou buscar uma coisa, eu trabalho e ao trabalhar recebe uma remuneração justa. Depois chega Jaime, quer receber isso que eu trabalhei. Olha, Jaime está à busca de um bem, que é o quê? De um bem. Está a me roubar, mas está em busca de um bem. Esse bem é um bem material, que é o meu salário. Mas não é injusto ele receber, não é um bem maior, é um bem inferior. Do bem que eu consegui, que é o quê? Pelos méritos, pelas ações que eu pratiquei. Eu mereço isto. Então, e quem está vindo me roubar, o Jaime a vir me roubar, ele merece também um castigo. Por quê? Porque é um ato condenável. É justo dar aquilo que realmente a pessoa trabalhou. Por mais que você queira buscar um bem, não quer dizer que a tua necessidade, a tua liberdade consiste em querer escolher um meio mais fácil que possa estar contrapor acima do bem do outro ou ao bem comum. Daí que o bom moral nunca pode ser aplicado a Deus, menos que ele permite. Por que ele tem que permitir? Por causa da liberdade que deu no homem. A liberdade sendo um bem, ele vai buscar sempre de um bem. Disse que os semelhantes se atraem. Sendo ser bem, é inclinado à busca de um bem para sobreviver. Agora, os meios que ele vai aplicar é que podem se dizer bem inferior, bem intermédio ou bem absoluto. Os bens absolutos são aquelas que nos conferem uma grandeza de ato e que não é necessário nós existirmos. Tem os bens intermédios, são necessários, mas podemos usar bem e podemos usar mal com ele. E os bens ínfimos são aqueles que podemos usar bem e mal, mas não são necessários para nós existirmos. Desses bens, dessa escala de bens, hierarquia de bens, tem esses choques na nossa necessidade de buscar bem, porque nós sempre estamos bem aptos, estamos bem cientes, ou estamos bem conscientes das coisas que temos que agir, por mais que conheçamos, não precisamos que a nossa vontade seja aplicada nos atos das virtudes, isto é, nos atos bons, bem delineados, adequados com bom conhecimento. É esse choque que acabam de termos, e de termos cada vez mais. Então, não é culpa de Deus se o homem que está à busca de um bem, é culpa dele próprio. Então não podemos atribuir as ações do homem a Deus. O homem fez aquilo, teve alguém que atropelou outro, bum! Olha, isso não é culpa de Deus. Foi a ação de uma liberdade de um homem com a liberdade do outro homem que foi concedido. E depois tem o quê? Tem os chefes da sociedade que podem vir governar.
que podem vir, também podem a justiça daquela pessoa que perdeu a vida. Vamos colocar já aqui numa situação de que um jovem foi atropelado a atravessar a estrada. Então, teve aquela liberdade que está a conduzir, e tem a liberdade da pessoa que está a conduzir, está a atravessar, e tem a liberdade daquela pessoa que vai colocar a justiça. Então, todos aqui estão à busca de bem. Deus não vai condenar a pessoa porque está à busca de bem. Ele vai condenar a pessoa no futuro, agora não. Por quê? Porque é da liberdade que se tiram os méritos. Então, se eu trabalho, eu mereço alguma coisa. Se eu roubo, também mereço alguma coisa. Todas as nossas ações merecem sempre alguma coisa. A liberdade é para isso. A liberdade é para nos conferir méritos e deméritos, bendito. Desigual. Repartição dos bens. É outro pretexto para acusar a providência divina. Argumentam que raras vezes se vê o homem de bem premiado por suas boas ações, sendo até mais que o outro qualquer vítima da desgraça, enquanto o malvado não recebe castigo nenhum por seus crimes, passa bem e vive no luxo e no conforto da prosperidade. Resposta: isso não está muito certo. É queixa exagerada. Observando bem, de ânimo desprevenido, verificamos que bens e males são atributos por Deus indistintamente, tanto aos justos como aos pecadores. Deus manda o sol, que se levanta sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desce sobre os justos e injustos. Mas é exato até dizer que o homem virtuoso goza de maior felicidade, mesmo neste mundo. Não flui ele, com efeito, esta paz na alma, esta satisfação íntima, que resulta da boa consciência, enquanto o ímpio sofre, quantas vezes os tormentos do remorso, a ânsia da dúvida, oferindo apenas alegrias envenenadas e efêmeras. Viu o ímpio no fastício do poder, erguia sua fronte altaneira, qual o cedro do Líbano, foi indo, e ele já não existia. B. Fosse mesmo a verdade isso, o que de nenhum modo concedemos fossem as vantagens terrenas, outorgadas por Deus mais generosamente aos maus do que aos bons. Resolvia-se o caso com o do mal físico. Os bens temporais não constituem o fim do homem, são meios somente. Ora, os sofrimentos, o infortúnio, devem tornar-se fontes de merecimento, e talvez sejam a expiação que cabe aos justos, para saudarem o seu débito, para se purificarem das menores faltas, e também a prosperidade dos maus. Quem sabe se não é salário único do bem que porventura fizeram, ainda que mínimo. Aliás, repugna que a prática da virtude seja ligada ao prêmio temporal e infalível, porque então muitos seriam virtuosos por interesse e ganância, mais do que por amor ao bem e fidelidade aos preceitos divinos. Jaime, pois bem, então, Podes começar a contar. sim, Já dizia, podes comentar isso. ok. Da desigualdade de repartição dos bens é um dos argumentos que se aplicam em todos os lados, tanto para os ateus, tanto para os cristãos e não só. Perguntamos-nos muitas das vezes por que que a pessoa de boa e a pessoa de virtuosa sofre tanto, são os que morrem cedo, são os que passam por muitas injustiças.
mas os maus prosperam. Nós vimos, né? Os governantes prosperam e não só com a custa dos bons, tá? Mesmo assim, os bons ainda perdoam, sabendo que os maus ficam fazendo os maus. Os que estão, as pessoas injustas ou os ímpios continuam a fazer o mal. Pois bem, a resposta, né, apresentada aqui é, vejamos que essa é uma queixa exagerada. Por que é exagerada? Porque, como ele bem observa, vem desprevenido, né? Esse lado vem desprevenido dos bens e dos males que são atributos por indistintamente, tanto para os justos quanto para os pecadores. Como eu já tinha falado outrora, né? A respeito de que existem bens que são inferiores uns aos outros. Olha, a minha vida é um bem intermédio. É necessário, é um bem intermédio. Eu existo por esta vida, mas as ações que eu faço, a minha vida em si mesmo, não é um bem absoluto, porque da minha vida eu posso fazer bem ou mal. Então, a minha vida não é um bem maior. Daí que, se eu tiver que criar uma desordem da sociedade, eu sou afastado como um ser. Isso mostra que a minha vida é um bem intermédio, não é um bem absoluto. E outra também, são, é a explicação, Benedito, que vem apresentar aqui no fim, a respeito de que alguns dos mal, de algumas pessoas que não são virtuosas, né? As pessoas viciosas e recebem alguns bens ou muitos bens aqui na terra. Pode ser também um ato de misericórdia de Deus que lhes conceda isso. Querendo ou não, eles também fazem algum bem. Fazem algum bem ao gatuno. O gatuno, quando rouba, muitas vezes isso começa para ele. Né? Vemos os governantes, eles roubam. E alguns dos filhos dele, nem todos são perversos. Pode ter alguns filhos que são bons. Com esse dinheiro que ele faz, ou investe, pode praticar uma obra de caridade e tudo mais. Tá? Então, o mal em si mesmo não é absoluto. Não existe um mal absoluto. Tá? Se não existe um mal absoluto, então esse é um meio de nos acalmarmos. Acalmarmos ou até podemos tolerarmos, né? Toleramos em pequenos sentidos, em alguns sentidos. Toleramos os nossos pensamentos que é razoável que algumas coisas assim aconteçam, mas que vez ou outra nós temos que meter a mão na massa para que o mal não possa se alastrar. Pois bem, e também imaginamos se todas as coisas fossem iguais. Não há até mérito. Não é até mérito, porque as coisas, se as coisas fossem todas igual, é o desejo que os comunistas querem, posso dizer. Igualdade na economia, igualdade em tudo. Então, se dizemos que tem igualdade em tudo, poderia desaparecer o mérito. Imagina que eu estou a trabalhar 50 horas, alguém está a trabalhar apenas 10 horas. A pessoa que trabalha 10 horas vai receber o mesmo salário que a pessoa que trabalha 50 horas. Amanhã a pessoa que trabalha 50 horas não vai trabalhar 50 horas. Porque sabe, trabalhando mais, menos ou mais, ele vai receber o mesmo salário. É tipo dizer nos alunos, chega aí na turma, alunos, estudando ou não, vocês todos já têm 20. É claro que a maioria não vai estudar, né? Só vai estudar aquela pessoa que já tem uma virtude, a virtude de estudiosidade. Claro que ninguém vai estudar, até se for possível, até a maioria não vai estudar, ninguém vai estudar mesmo, tá? Porque Eu isso acho que mata o mérito, mata a grandeza de fazer o bem, a igualdade. Então tem que ter uma igualdade de repartição dos bens, tá? Mesmo no céu vai ter sempre isso. É uma coisa justa. O mal está a desigualdade vindo a partir de uma a desigualdade violenta a partir dos bens que poderiam, os bens que poderiam ser atribuídos
as pessoas que estão a fazer a justiça, mas as pessoas viciosas, as pessoas que não têm virtudes é que acabam por receber. Este é o mal. Então, daí também tem o problema dos caprichos nossos. Os caprichos nossos. Além de queremos buscar uma vida mais conceituada, uma vida mais regrada, vivendo para a virtude. Nós queremos buscar uma vida para o conforto. Esse é um problema também que nós temos. Crescemos assim, nos habituamos assim, porque por causa do meio envolvente, a cultura que crescemos é essa, é capitalista, é materialista, é hedonista, que gosta do prazer até o fim. Então, esquece que nós fomos feitos para fazer o bem. A sociedade tem que ser educada para fazer a virtude. Não pode ser uma educação voltada só pelo trabalho para conseguir um valor, para conseguir um bem, para alimentar os caprichos e os prazeres. Não, mas para as virtudes. Esse é um dos problemas que nós estamos com eles. E daí que surgem esses maus pensamentos que não têm fundamentos bem adequados. Daí que alguns começam a se dizer, tipo no livro do que? Dos Salmos. Viu o ímpio fastio de poder, cheio de poder, erguia-se na sua frente, bem dado, com cetro de Líbano, tá fluindo e ele já não existia. Então quer dizer que, por mais que ele queira tantas coisas, os males, ele não vai viver para sempre, vai deixar as mesmas coisas, não vai levar essas coisas que ele esquece. Tá aí também o Evangelho, a palavra que Jesus tipo, daquele que é do rico imprudente, que acomodou tantos bens, ele falou, vai morrer mesmo hoje, vai morrer mesmo hoje, aí onde é que vai deixar? E é isso aí. Então, a conclusão é esta que está aqui, eu vou ler. Deixa eu ver aqui. A conclusão é essa. Deus é bom, não há incentivo que mais poderosamente nos leva a amá-lo do que considerar esta bondade. Segundo, Deus é infinitamente grande. Quanto melhor um objeto, tanto mais desejável e digno de todos os esforços. Antes de entrar no serviço de Deus do que no serviço dos príncipes da terra, pois servir a Deus é reinar. Terceiro, Deus está em todo lugar. Não poderíamos nem querendo descobrir um esconderijo para cometermos o pecado fora das suas vistas. Quarto, Deus é infinitamente justo. Dele receberá cada um o que tiver merecido. Aos virtuosos o céu, aos pecadores o inferno. Sejam estes diferentes pensamentos o farol que sempre nos orienta através da nossa existência. Então é isto aí. Bem, vamos já segundos para fechar, a sala fecha por si. Então, ficamos assim. A próxima semana falar sobre a Santíssima Trindade, a vida íntima de Deus. Pode rezar? E mais do final de Deus. Sim, sim. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. Gloria Patri, et Filii, et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém.